Então, hoje temos um caso em estudo, que é o caso de um maciço, situado no Rio de Janeiro, composto, né, predominantemente por rochas metamórficas. A gente tem um condomínio residencial que tem a sua área ao longo de uma encosta, e acima dessa região, na direção desse condomínio, a gente pode ver aqui uma falha, né? Uma falha importante. A gente nota inclusive aqui já as estruturas presentes. Então, nessa análise preliminar, a gente vai buscar identificar algumas patologias nessa estrutura, com relação à manutenção em especial. Chegamos aqui na direção, a vista partindo de quem está no limite inferior do terreno, né? A gente já consegue ver as estruturas ali, o perfil, né, que a falha se desenvolve, a distribuição dos elementos, é uma vista ampla dela, né? A gente começa a chegar um pouco mais próximo agora para essa análise, a distribuição dos elementos de apoio, detalhes do término, né, do final dessa falha e o início das estruturas, né, vista a partir de uma perspectiva lateral, que a gente busca ver, identificar onde estão esses elementos, né, quais são, quantos são cada um desses elementos de apoio de, dessa encosta. Já viu um primeiro elemento aqui, bem na região da extremidade direita dela, já consegue analisar aqui alguns tópicos relacionados à manutenção da estrutura, né? E a formação de algumas linhas aqui, pode ser já sinais de desplacamento, manchamento, né? Presença de umidade. A vista aqui em outro ângulo, a gente já consegue ver de novo a mesma manifestação linear aqui, podendo ser já nos agregar aqui no revestimento. Subindo para o outro elemento, né? A gente observa aqui pontos de princípio de infiltração, manchas de escorrimento concentrado nessa região. E a gente começa a ver algumas disformidades, tanto pode ser um reparo que já foi executado, ou alguma falha na etapa de concretagem inicial, ou até das molduras. Segundo, a gente já consegue ver uma concentração de umidade, presença de vegetação, escorrimento concentrado aqui nesse canto. Aqui, a gente já consegue ver esse elemento, ó, do outro lado, parecia ser algo até de origem construtiva. A gente vê que realmente é um desplacamento já do revestimento. Aqui a patologia se manifesta de forma bem evidente e severa, com a exposição completa aqui da armadura, desplacamento já progredindo, né, no sentido ascendente aqui do elemento. A gente vê alguns pontos isolados aqui, podendo indicar o princípio de ocorrência. O próximo elemento. Seria uma estrutura mais íntegra do que a outra, em linhas gerais. Aqui a gente consegue ver alguns elementos aqui de aço, né, inseridos na pedra, talvez para apoio, né, ao sistema de coordenamento da construção. Aqui a gente já tem a sugestão de possível desplacamento em alguma estrutura, a gente vê algo semelhante a camadas aqui, né, que começam, a superfície começa a se separar. Essa é a intuição
alguns pontos também de atenção. E aqui a gente já começa a ver um princípio de desplacamento aqui, junto à extremidade inferior do elemento estrutural. Nos pontos isolados de infiltração, de manchamento, né, por incidência de umidade, detalhe da parte superior, né, de onde ele recebe esse grande fluxo de água, né, de escorrimento, analisando aqui a outra face do elemento, a gente consegue ver novamente sinais aqui de desplacamento na região baixa do elemento, junto à base, grande intensidade de escorrimento nessa região, presença de vegetação intensa, parece ser um acúmulo de resíduos, uma coisa do tipo, já por esse escorrimento concentrado e continuado nessa região. Os elementos, né, fixados, né, na rocha, sem aplicação definida, podem ser pontos de ancoragem, justamente para o acesso e manutenção a essas áreas. Avançando agora para esse outro elemento, a gente consegue ver também, né, já o desplacamento, fissuração, o desagregar aqui de superfície, bem pontual naquela região inferior. E novamente aqui a gente tem um intenso manchamento, provável ação da umidade continuada também. Podemos ter também uma erosão, um aumento de porosidade, e esse limo já está sendo depositado aqui em maior concentração pelo escorrimento e pela presença de porosidade, reentrâncias, onde essa matéria orgânica consegue se fixar e ali manter sua vida, né, com alimento e umidade. Com vista geral dos elementos, a gente vai chegar neles aqui também, a gente observa, né, diferença clara aqui de coloração de um para outro. A gente não sabe até com relação à manutenção, né, se esses já foram intervidos alguma vez e esses não foram. Como isso é uma área da prefeitura, sob responsabilidade da prefeitura, né, do governo, a secretaria responsável é quem deve deter os documentos relativos ao histórico de construção, manutenção, enfim, o histórico desse sistema de contenção de encostas. Vemos a presença aqui de vegetação, né, fixada junto à estrutura, a presença de vegetação junto à estrutura é algo crítico, pois as raízes, à medida que elas crescem, elas começam a procurar frestas e exercer esforços extremos nas estruturas, podendo levar a trincas, né? A abertura de caminhos para a penetração da água, e com isso a geração de pontos de filtração e comprometimento da vida útil do sistema. Esse outro elemento vemos do outro lado também, que pode ser um indício também de já um início de desplacamento. Nessa região aqui superior já, a gente já consegue ver trincas, desplacamento, intensa mancha de escorrimento, que é uma mudança de nível aparente, se é algo relativo à manutenção, erosão, corrosão por desgaste, pelo atrito da água, ou até já também outro ponto de desplacamento. Essa visão é interessante, que a gente vê os elementos triangulares, que é o padrão encontrado no geral, e nesse ponto específico, é um espaçamento até que foge à sequência que vínhamos tendo, um pilar, né? Ele não tem aquele perfil triangular, tem um perfil mais de pilar quadrado.
A gente vê nele também a concentração maior de umidade na parte posterior anterior, mais junto à rocha. Aqui a gente vê também possivelmente o processo de trinca e maior concentração de umidade, princípio de infiltração, manchas de escorrimento generalizadas. Esse elemento ao lado a gente já consegue observar também, né, desplacamento, exposição da armadura e manchas de escorrimento de umidade concentrada. A gente já começa a observar que boa parte dos elementos já podem se encontrar obstruídos pela vegetação. Então, nesse ponto, a gente vai ter alguma dificuldade de acesso visual a esses elementos. A gente não consegue adentrar com o drone em região de mata tão fechada, tão densa. Aqui observando, a gente consegue ver uma linha, pode ser alguma variação de forma em nível de forma, mas aqui se repete, indício de trinca, né? Focalizado, exposta de forma horizontal. Aqui a gente tem também o que parece uma propagação de trinca, ou princípio de esplacamento. Que a gente vê claramente, né, uma trinca propagada aqui, princípio de destacamento do revestimento nessa região da extremidade superior deste elemento de contenção estrutural. Na outra face, a gente vê claramente processos de trinca, desplacamento e infiltração em diferentes pontos do elemento estrutural. Detalhes da parte superior, para entender melhor o fluxo das águas que chegam a essa região, né? Que tipo de materiais eles podem estar carreando, e até a existência, eventualmente, de elementos soltos na parte superior. Que a gente vê que a gente tem uma parte trincada, né, desse, dessa parte, dessa região do maciço, que vê que a gente tem uma dobra aqui acima, uma trinca, mas no restante ele parece que está fixo à grande massa. É um ponto de observação, é, eu não diria que tem risco iminente, porque ele também está parcialmente calçado desse outro lado aqui, mas é um ponto a ser observado e monitorado no longo prazo. Ele está numa posição que, pela física, não há um favorecimento, um destacamento, né, desse elemento, mas é claro, com a erosão, causada inclusive até pela infiltração, a gente vê, possivelmente a gente tem umidade correndo aqui por baixo, a gente pode ter um destacamento completo dessa região e ter uma soltura, né, no futuro, ainda incerto, essa parte do maciço. Seria um ponto a acompanhar e monitorar essa pequena região. Voltando aos elementos estruturais, que a gente observa, né, desplacamento do revestimento, exposição e intensa oxidação de armaduras.
que a gente vê algo que se assemelha a um processo de infiltração sob revestimento. Ele atua de uma forma até recorrente quando se analisam os outros elementos. A gente tende a ter essa linha aqui, onde possivelmente ocorreu algum tipo de falta de adesão entre essa parte frontal e a região lateral do revestimento. A gente vê também mais ao centro, também uma linha. Aqui a gente vê claramente que existe uma percolação de água de forma diferente ao término aqui dessa fissura. Isso pode ser já um processo de infiltração e que vai possivelmente resultar em oxidação da armadura, desplacamento do revestimento e a consequente perda da resistência mecânica do elemento estrutural projetado. Vou vestir em direção aqui, para analisar melhor essa outra face. Elemento parcialmente obstruído, elemento com a visão parcialmente obstruída pela presença de vegetação densa no entorno. Aqui com variações da sensibilidade à luz da câmera, a gente consegue ter um ganho para a visualização de áreas mais sombreadas. Esse é um artifício que a gente consegue implementar para vencer determinadas restrições, né, com relação à iluminação, uma vez que a gente está no ambiente natural e a gente está sujeito, né, a essas particularidades, tanto a obstrução do acesso da aeronave como da visualização de determinados pontos de interesse, que a gente já consegue ver com a luz que a gente tem um ponto mais escuro, possivelmente concentração de umidade, ou um princípio de infiltração, trinca existente nessa região. Aí seguem, né, os elementos obstruídos. Nesse caso, a gente tentou uma aproximação segura, considerando que esses ambientes a gente tem como os pontos críticos o vento, a possibilidade de mudanças climáticas mais repentinas, por estarmos numa área bem elevada, junto ao maciço, né? Uma área bastante exposta. A gente tem uma insolação direta e constante nessa região, e também na aeronave. A presença da vegetação densa e com a sua superfície irregular, contendo em especial galhos secos, finos, que se projetam além do nível da copa, né, das árvores, isso gera um risco extra para o drone, porque mesmo com os sensores ligados, esses obstáculos mais finos podem não ser detectados, né, gerando aí risco aí de acidente com a aeronave. Outro ponto importante a ser observado para a vistoria de encostas junto a áreas silvestres, áreas de mata, é a presença da fauna. E um grande risco para o drone são as aves, né? Uma vez que a gente se aproxima desses maciços, dessas regiões de encosta com vegetação, a gente se aproxima também de regiões propícias para a presença de ninhos de aves. E muitas vezes aves é, de grande porte. E essas aves, com certeza, num ataque direto à aeronave, podem sim causar um acidente na aeronave e ferir também a ave. Então, a observação é constante, a preferência é que se tenha sempre um copiloto observador, para que enquanto o operador vistoriador está focado na captação das imagens, ajuste de intensidade de luz, aproximação dos pontos de interesse, estabilidade da aeronave, né, frente à, à diversidade de corrente de vento, por exemplo, e muitas vezes até seguindo orientações, né, do cliente ou de equipes de engenheiros, né, seguindo planos roteirizados,
A presença do copiloto observador é importante, porque pode antever esse ataque de animais e também advertir com relação à proximidade de obstáculos é, que possam gerar risco, né, de colisão com a aeronave. Nesse ponto, nós temos dois elementos, um já bastante inserido na vegetação. Nós vemos ali atrás, né, a típica concentração de umidade nesse recanto, escorrimento também no elemento, apesar dele ter uma coloração um pouco mais clara do que alguns outros. Isso pode indicar também o que ele é mais novo do que os outros, ou que foi reformado há menos tempo. Pelo relato da edificação, isso é uma estrutura que já existe nesse local há mais de 30 anos. O histórico de manutenção por parte do condomínio é desconhecido, uma vez que a área é administrada pelo poder público. Nessa região, a gente já começa a ver que a falha, ela aparentemente segue um pouco mais para a esquerda, porém some atrás da vegetação densa. A gente tentou uma aproximação, aqui a gente já consegue ver um elemento, aproximando aqui, a gente já consegue ver também que ele já começa a apresentar pontos de indício de infiltração nessa região superior, um manchamento mais disperso ao longo da estrutura. Aqui ao lado a gente consegue ver sinal também que é um outro elemento nesse ponto, que já bem mais obstruído pela vegetação. Se a gente vê algo que parece ser também um elemento aqui atrás da vegetação e o outro aqui à extrema direita. Mexendo na luz, a gente consegue aproximar e já observa que a mesma linha vertical que sugere um princípio de erosão do revestimento e desplacamento do revestimento nessa região junto à quina da estrutura. Esse outro elemento aqui, já mais aparente, a gente vê que ele tem uma área grande aqui exposta à intempérie. Isso resulta aqui na deposição de sujidade, resíduos, né, arrastados pela própria chuva, né, vindo da encosta. E aqui o escorrimento, concentração de umidade, presença de matéria orgânica e aqui também disseminado ao longo dessa face. Há indícios de infiltração nesse elemento estrutural. Apesar de a gente não ver dano severo, evidente aqui, tudo indica que ele já esteja também com um princípio de infiltração, que vai culminar naquelas patologias que a gente já conhece, né? Aqui outro elemento bem inserido na vegetação também, atrás de arbustos secos. Novamente ele tem uma grande área exposta à intempérie. A gente consegue observar a intensa deposição de resíduos, escorrimento, concentração de matéria orgânica e indícios de infiltração. Aproximando, a gente vê algumas linhas aqui, ó, que sugerem também um princípio de trincas ou até desplacamento do revestimento em região localizada. A outra face sendo observada, é evidente a presença do limo, né? E indícios de infiltração nessa região. Intensa deposição de sujidade e resíduos, manchas de escorrimento generalizadas. Aqui já olhando uma fase final da falha, né? Onde ela vai diminuindo a sua abertura
e se reintegrando à peça homogênea, né, do grande maciço. Nessa região a gente já não consegue ver nenhum elemento evidente. É uma área que a falha já começa a tomar um perfil mais vertical, onde as forças, né, começam a se decompor mais, né, assim, no sentido vertical, dissipando, né, tensões que colocariam em risco, né, essa região com relação a desmonte, né, desplacamento e acidentes, né. Aqui uma vista geral a partir da extremidade esquerda, a gente vê o final aqui da falha e como ela se distribui à direita, né, e segue. Voltando um pouco ali para aqueles elementos, pontos de atenção, né? Foi essa falha aqui, essa rachadura nessa parte superior aqui, tornando essa bolacha aqui, vamos dizer assim, com um risco um pouco maior no longo prazo de desprendimento. Aqui uma vista a partir da região da estrutura de contenção de encosta, vendo lá embaixo o condomínio, né? Nosso ponto de interesse, o ponto que deve ser preservado, né? Integridade e segurança. Essa área aqui de vegetação tem áreas comuns aqui atrás, onde funcionários transitam. Essa região já tem histórico de deslizamento de material, gerando apenas prejuízo material à época, mas já tem algumas décadas. E desde então não ocorreu mais. E periodicamente é solicitado o serviço de vistoria aérea com drone para verificação da condição de manutenção de estruturas de concreto armado para contenção de encostas. Uma vista aqui mais à direita da estrutura, uma vista geral da área. A gente nota bem, analisando aqui para a formação, né, do maciço, como ele tem aqui nervuras, né, dobras, que sugerem um princípio de um aumento de tensor nessa região, e isso de alguma forma se projeta, né, nessa fissura, nessa falha, e que gera essa aparente sobreposição de camadas, né, nessa região do maciço. A gente nota aqui também uma tubulação, né, presente nessa região, não foi observada a presença de umidade, água, nada escorrendo daqui. A gente intui que isso aqui seja uma estrutura de drenagem ou apoio para construção e manutenção dessa estrutura. Acima dessa região, a gente vai poder observar mais à frente que a gente também tem uma outra estrutura de contenção. Ela tem um perfil diferente, né? Um perfil já de muro atirantado, e a gente vai poder observar também um pouco o estado de conservação dela dentro do que foi possível ser observado, visto que a vegetação naquela região também é muito densa. Aqui a gente consegue ver bem o perfil da falha. A gente vê uma sobreposição de planos, né, camadas, e ela deriva de uma área aqui que, pelas nervuras, né, mostra algum tipo de esforço diferenciado durante o processo de formação desse maciço, e que possivelmente culminou na composição dessa sobreposição de planos, né, dessa falha, que hoje aqui a gente vê que é contida por elementos de concreto armado. Elementos em formato de mão francesa desempenham papéis de pilares para sustentação e contenção dessa região do maciço, que oferece risco de deslizamento. E assim encerra essa parte
da análise. Agora a gente vai entrar para uma segunda região, que é uma estrutura situada acima dessa primeira que foi analisada. Aqui uma visão geral, frontal, né? Essa estrutura ela está situada nessa região imediata acima da estrutura inferior. De longe a gente não consegue ver, mas aproximando a gente vai conseguir revelar a presença da estrutura e de seus elementos inseridos na vegetação. Essa região a gente pode fazer até uma volta ao Google Earth aqui para analisar que região seria essa, né? A gente está falando dessa região aqui. Aqui nessa imagem a gente consegue até ver linhas longilíneas, né, mais retilíneas, sugerindo, né, a presença alguma intervenção humana. E a gente vê que essa região seria uma segunda contenção para essa região específica, onde a gente vê que claramente acima dela, pela variação da vegetação, a gente tem uma mudança do ângulo de inclinação desse rochedo. Então, possivelmente, a gente tem uma maior retenção de material, de matéria orgânica, de sedimentos nessa região, cujo deságue termina sendo justamente próximo às estruturas que hoje são contidas. E essa estrutura superior tem papel importante, segurando todo esse maciço, o qual está sujeito a essas forças de concentração de resíduos, de material de arraste, ao longo de milênios, né? Voltando aqui à análise, aqui a gente já consegue ver o perfil da estrutura, né? Onde nós temos aí embaixo algo que se assemelha a um sistema de drenagem. Você vê que parece que foi anivelado esse piso, foi feito algum tipo de laje, estrutura de cintamento aqui inferior, os pontos, né, dos tirantes inseridos na rocha para conter essa estrutura e um muro armado, né, de concreto armado, fazendo toda a ligação desse sistema. Nessa análise preliminar, a gente vê, constata aquela mudança de ângulo que a gente falou, né? O início da mudança de inclinação do maciço, que a gente teria um pequeno paredão vertical que está sendo contido. A gente já consegue ver já um processo de trinca com infiltrações surgindo aqui dessa parte superior. A gente vê algo que se assemelha a uma área limítrofe ou área de encontro entre mais de um elemento. A gente tem algo que parece um elemento aqui, que é uma coloração diferenciada, e aqui é uma região de encontro entre esses dois elementos. A gente vê concentração de resíduos, né, sobre a proteção dos tirantes, dos parafusos dos tirantes, sinais de concentração, né, de escorrimento concentrado de umidade a partir desses tirantes. A gente vê a cor esbranquiçada, que muitas vezes pode remeter à eflorescência, porém vale a gente estudar um pouco melhor, uma vez que a gente pode ter outros elementos, até naturais, que podem manifestar esse tipo de coloração, quando nessa circunstância. Mas é sempre um ponto de muita atenção a presença desse material de escorrimento com característica mais esbranquiçada, algo que remete até uma tinta, como se fosse uma tinta, algo do tipo. É um ponto de atenção. A gente também pode considerar a possibilidade de algum tipo de escorrimento no processo de fabricação, sim, pode. Mas, pelo tempo, a gente espera que essas regiões estivessem jamais escurecidas, né, pelo escorrimento de água, pela apresentação de matéria orgânica, de sujidades, e não essa característica bem branca, né, bem viva.
que vem os pontos mais intensos, né, de concentração de limo, elementos aqui que remetem a drenos, talvez. Aqui atrás a gente já consegue ver que existe a presença de solo sobre a estrutura de contenção. Isso pode mostrar já um tipo de transbordamento, podendo indicar que a gente já teve um processo de erosão aqui, um arraste de solo, e esse solo está sobrepassando a estrutura e já oferecendo, consequentemente, riscos, né, a, a estruturas presentes aqui abaixo dessa área, né? Uma vez que a gente já pode ter material solto descendo a partir daqui. Nessa região a gente não vê a presença intensa desse solo, né? Mas naquele ponto lá a gente já consegue ver na parte superior esse ponto de atenção aqui. A gente vê aqui que tem uma outra cabeça de proteção, outra aqui, e a coloração muda bastante nessa região. Coloração vermelhada de solo, né? Que a gente vê também, ó, trincas novamente, trincas aqui também na região revestida, trincas novamente, surgindo a partir dos pontos de encontro com os tirantes de ancoragem da estrutura de contenção. Vou seguir aqui as fotos, toda aquela constatação que a gente fez. Aqui a gente consegue ver como é que a estrutura some atrás da vegetação densa. Lembrando que é uma estrutura que já está aí há pelo menos 40 anos. Que a gente clareou um pouco mais a câmera para poder ter uma visibilidade melhor das áreas sombreadas e mais escondidas pela vegetação. Clareando, a gente já consegue ver o tipo de manifestação, né, que ocorre de forma sistêmica nesses elementos, ao que aparece aqui uma emenda, um ponto de encontro, né, onde a gente tem uma retenção maior de material arrastado. Seguindo, aqui um outro ponto interessante, a gente consegue uma outra janela entre a vegetação, já consegue observar uma outra região da estrutura de contenção. Aqui a gente já consegue ver claramente uma trinca propagada a partir das diagonais do elemento de proteção dos parafusos de ancoragem. A trinca começa a se propagar, tende a uma diagonal. A gente sabe que as trincas transversais na diagonal são trincas que merecem atenção, pois podem estar indicando a movimentação de planos, consequentemente falência de estruturas. Pontos a observar. Aqui a gente nota aparente manchamento ou reentrâncias. Então a gente não consegue dizer se isso aqui já é um processo de erosão localizada, talvez causada por alguma falha no processo de fabricação ou de material. Na parte inferior aqui, um vazio aqui, né? A gente não sabe como é que foi o projeto especificamente, a gente vê que tem uma reentrância ao final aqui desse paredão. Vamos seguir, temos mais fotos. E aí o detalhe da região com a trinca, a gente nota que essa trinca ela se propaga verticalmente por toda a extensão da parede de contenção de encosta. Novamente a gente se afasta, a gente consegue ver que essa estrutura está situada nessa região. Essa foi a primeira janela que nós vimos e essa segunda janela. A continuidade não foi possível acesso visual às áreas, devido à grande densidade de vegetação que encobriu essas áreas. Aqui a gente encerra essa nossa análise
desse processo de vistoria de encostas, como a gente falava, uma encosta localizada no município do Rio de Janeiro, em um maciço de rocha construído por rocha metamórfica, onde a gente tem falhas na estrutura do maciço e a consequente geração de uma abertura, né, de uma sobreposição de planos aqui que precisou ser contida com estruturas de concreto armado. Então é isso, por hoje é isso. Valeu aqui o passeio pela estrutura, fizemos algumas considerações no que diz respeito à identificação e caracterização de não conformidades, ocorrências e patologias gerais nessas estruturas, dentro das áreas que estavam visíveis, acessíveis à câmera do drone. A entrega desse material